No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia resolveu atacar militarmente a Ucrânia. Diante dessa agressão, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, lembrando que a OTAN é um ajuntamento de 28 países liderado pelos Estados Unidos, resolveu, ao invés de chamar os atores envolvidos nesse conflito para a mesa de negociação, para ter uma saída de forma pacífica e diplomática, tomou a decisão de ficar do lado da Ucrânia, treinar, financiar e mandar muito armamento para a Ucrânia, dando condições à Ucrânia de fazer frente à Rússia. Mais de um ano se passaram, quase 2 anos de conflito. O que acontece? A Ucrânia não conseguiu grandes avanços, muito pelo contrário. Perdeu 22% do seu território para a Rússia. E ainda assim, ao longo de todo esse tempo, esses países da OTAN, liderados pelos Estados Unidos, injetou muito dinheiro, muito armamento, muito treinamento. Mesmo assim, o que aconteceu? Não houve nenhum avanço significativo da Ucrânia que pudesse incomodar ou ameaçar as conquistas da Rússia. O Congresso americano proibiu a administração do presidente Joe Biden de mandar recursos, aportes financeiros para a Ucrânia. Alguns países europeus falaram que não vai mandar mais armamento. A OTAN, por sua vez, alega não ter mais munição para enviar para a Ucrânia. E a Ucrânia diz que não tem mais munições para lutar e que, em virtude disso, vai por fim a contraofensiva que vinha fazendo sem sucesso contra a Rússia. Moral da história: a Rússia conseguiu vencer em campo de batalha. A Ucrânia, os Estados Unidos e os demais países componentes da OTAN. O que nós estamos vendo num território, na zona de conflito, em que temos atores Ucrânia e Rússia, já está praticamente encerrado. O conflito lá vai durar mais alguns poucos dias e vai encerrar com a vitória da Rússia e a conquista dos territórios tomados que eram da Ucrânia. Uma derrota fragorosa para os Estados Unidos, para a Ucrânia e para a OTAN. Nós estamos vendo agora um conflito entre israelenses e os militantes extremistas do Hamas. Todos nós sabemos que o Hamas, no último sábado, adentrou ao território de Israel e lá fez 1.200 vítimas fatais entre civis e militares. Se apoderou, tomou para si algumas pessoas, levando para seus cativeiros, provocando uma desordem total no território de Israel, que agora faz uso do seu direito sagrado de se defender. E, diante disso, passou a alvejar o território de Gaza, onde o Hamas se abriga. Os Estados Unidos, por sua vez, resolveu deslocar para as águas próximas àquela região o seu maior e principal porta-aviões, dizendo que está do lado de Israel nesse conflito. Minha amiga e meu amigo, preste atenção. Eu não morro de amores pelos Estados Unidos. Nunca morri de amores pelos Estados Unidos. Eu só acho que os Estados Unidos é uma peça útil num tabuleiro político do Brasil no ano que vem. Útil e descartável. Os Estados Unidos estão
fazendo e andando para o Brasil. Eles não têm nenhum apreço pela paz. Não tem, Estados Unidos não tem nenhum apreço pela paz no planeta. Aonde eles colocaram a mão foi só dor e destruição. Basta ver os países aonde eles interviram. Afeganistão, Iraque, Líbia e tantos outros ao redor do mundo. Foi só destruição. Os Estados Unidos necessitam do caos para vender arma. Os Estados Unidos necessitam do caos para se firmar como líder e a polícia do planeta. Não tenho nenhuma paixão pelos Estados Unidos. Morro sim de paixão pelo Brasil, como os americanos morrem tão somente de paixão para os Estados Unidos. Esse conflito Hamas e Israel é a melhor coisa neste momento para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem a paz, eles querem esse conflito como forma de se servir e se fazer cortina de fumaça para a derrota sofrida no campo de batalha lá no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. Alguém está falando na Rússia, no conflito Rússia e Ucrânia? Alguém está falando que os Estados Unidos parou de fornecer dinheiro para a Ucrânia? Alguém está falando que a OTAN não tem mais munições para fornecer para a Ucrânia? Alguém está falando que a Ucrânia já anunciou o fim do contra-ataque contra a Rússia? Ou seja, decretando já praticamente o fim da guerra e que muito em breve vai estar na mesma negociação com a Rússia? Não, não. Os Estados Unidos estão usando a dor do povo palestino, a dor do povo hebreu, o povo judeu, usando essa situação como cortina de fumaça para desviar a atenção de uma derrota sofrida contra a Rússia. Os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia foram derrotados e humilhados num campo de batalha pela Rússia. O ano que vem tem eleição para presidente nos Estados Unidos. O Joe Biden está andando de lado, está claudicante. Há uma grande possibilidade dele não ganhar a reeleição. E ele precisa de um fato para se firmar diante do seu público interno, diante do eleitorado americano. E ele está tomando essa decisão de tentar apagar fogo com gasolina. Senhoras e senhores, minha amiga e meu amigo, se dependesse do povo judeu e se dependesse do povo palestino, lá no Oriente Médio já teria dois estados, um do lado do outro, vivendo talvez numa relativa paz e não nesse conflito sem fim. Os Estados Unidos não quer a paz entre palestinos e judeus, como não queria a paz entre russos e ucranianos. Eles dependem do caos. Eles precisam da desestabilização do mundo para prosperar. Finalizo e repito. Os Estados Unidos estão usando esse conflito Hamas israelense para desviar a atenção da derrota por eles sofrida contra a Rússia. Simples assim. Os Estados Unidos não têm apreço por nada e nem por ninguém. Ele só vê eles. E eu não vejo por que os brasileiros têm tanta tara de querer defender os Estados Unidos a ferro e fogo. Nós temos que defender os nossos interesses. Um país que se preza não tem relação de amizade com nenhum outro país. O que tem são interesses. Tá bom pra gente? É o que tá valendo, é assim que tem que ser. O Brasil em primeiro lugar. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.